Nobre presidente, deputado Gustavo Tutuca, demais deputados e deputadas. Presidente, eu venho a essa tribuna para saudar aqui, não me recordo se no expediente inicial ou se em algum momento aqui durante a sessão alguém fez essa referência, mas eu não podia deixar de passar em branco, o deputado André Ciliano, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência gostará muito da homenagem que eu venho aqui a fazer. Ontem vivemos mais um momento histórico no Brasil, governado há 9 anos pelo Partido dos Trabalhadores. Esse partido que indicou e levou à presidência da República o primeiro trabalhador de lutas, movimento sindical a presidir essa nação, e que também teve o privilégio de conduzir a presidência do país, pela primeira vez em sua história, uma mulher, foi o protagonista pela indicação. A presidenta Dilma ontem deu posse, juntamente com o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o senhor ministro Guido Mantega, a primeira mulher da história a presidir uma companhia de petróleo no mundo, a senhora Maria das Graças Foster. Estive ontem, deputado André Ciliano, com muita alegria representando a nossa bancada na cerimônia, marcada pela emoção, porque a senhora presidenta, hoje presidenta Maria das Graças Foster, tem alguns desafios importantes. Primeiro, que a chegada dela à presidência da Petrobras se dá pela sua competência, pela sua história e trajetória, que muito orgulha ao Partido dos Trabalhadores, uma vez que a Maria das Graças Foster é filiada ao PT, mas se dá pela sua competência, se dá pela sua história a serviço dessa empresa. Ela que é engenheira química, foi estagiária da empresa, concursada, passou por todos os quadros importantes da empresa, coordenou setores, foi gerente executiva, foi também diretora, presidiu subsidiárias da empresa e chegou à presidência da Petrobras com muita justiça, com um sentimento de profunda alegria para nós que amamos o estado do Rio de Janeiro, porque Maria das Graças Foster é uma cidadã do Rio de Janeiro, vive aqui, trabalha aqui, e tem, dentre os seus desafios, o primeiro deles, de substituir o maior e melhor presidente que a Petrobras já teve, com todo o respeito ao também grande homem que a Petrobras já viu presidir, o senhor José Dutra, mas o presidente José Sérgio Gabrielli esteve na direção da empresa pelo maior período da história da Petrobras. José Sérgio Gabrielli é o homem do pré-sal. José Sérgio Gabrielli é o homem da autossuficiência. José Sérgio Gabrielli substituiu José Luiz Dutra e deu continuidade a um ciclo de reversão política da história da Petrobras. Um quadro importante do Partido dos Trabalhadores, José Sérgio Gabrielli, ele conduz um processo de mudança de política estratégica, porque a Petrobras anterior do governo Fernando Henrique Cardoso era a Petrobras que fazia plataformas e navios em Singapura, como já falado aqui por mim. E o José Sérgio Gabrielli, diretor administrativo e financeiro, assume a presidência no lugar do presidente Dutra, fortalecendo uma política estratégica que o presidente Lula trouxe para o seu governo e, sobretudo, entregou a missão da Petrobras, que é o fortalecimento e a construção de uma política de conteúdo local, presidente. Vossa Excelência, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Tecnologia da Informação, sabe da importância de uma política estruturante nacional para esse setor. Não é diferente na indústria naval e não é diferente na Petrobras. Quero aproveitar também e saudar o diretor Guilherme Estrela, que está deixando a Petrobras, um dos quadros mais honrados da história dessa companhia e que é, podemos assim dizer, o grande mentor e defensor, juntamente com a ex-diretora e hoje presidente Graça, com o ex-presidente Gabrielli, dessa política estruturante da valorização do conteúdo local. Ao passarmos ali pelo estaleiro Mauá,
em direção à região dos lagos, doutor Roberto Henriques, deputado Roberto Henriques, quando se dirigir para Campos, Vossa Excelência passa por ali, e certamente deve se recordar o que era o estaleiro Mauá 10 anos atrás. Certamente já se cometeu, inclusive, de medo de ser assaltado ali próximo ao pedágio. Tamanho abandono de outras épocas, diferente de hoje. Desafio aqui a quem quiser perguntar a quem trabalha na indústria naval hoje. Sabe que o momento atual do Brasil é completamente diferente do que era 10 anos atrás. E isso se deve ao PT, se deve ao presidente Gabrielli, ao ex-presidente José Luiz Dutra, a diretora, e hoje José Eduardo Dutra, obrigado por corrigir, a diretora Maria das Graças Foster e atual presidenta da Petrobras, e sobretudo também não podemos deixar de mencionar o importante papel do diretor Guilherme Estrela. Pessoas importantes nesse processo, de mudança de uma linha estratégica. O papel de um diretor e presidente é apontar o caminho. E isso foi muito bem cumprido pelo presidente Dutra, pelo presidente Gabrielli, e eu tenho absoluta convicção que será consolidada nessa política de continuidade importante, reafirmada em seu discurso de posse pela presidenta Maria das Graças Foster, da necessidade da manutenção e do aprofundamento da política de conteúdo local. Quisera nós termos que outras companhias de petróleo que atuam no Brasil a mesma política. Infelizmente, boa parte das empresas de petróleo que ainda atuam aqui, apesar de não representar a maioria da economia, graças à presença maciça e significante no litoral brasileiro da Petrobras, na exploração de águas profundas, mas quiséramos nós que outras empresas também tivessem a política da valorização do conteúdo local. Muitos dos navios que estão às nossas costas não são produzidos no Brasil, continuam gerando trabalho e renda lá fora. Não é o caso da Petrobras, que tem uma história bonita, uma história que podemos dizer que teve uma mudança radical de curso quando o presidente Dutra, José Eduardo Dutra, assumiu a presidência. Em seguida, continuada pelo José Sérgio Gabrielli, que tocou como um ponto estratégico essa política. E agora a Maria das Graças Foster, que deixa a diretoria de exploração e produção e assume a presidência da Petrobras, fala publicamente desse seu compromisso, mostrando que a importância de uma empresa pública, que tem como responsabilidade primordial o nosso país. Essa é a diferença. E eu termino meu discurso dizendo aqui que país que nós teríamos hoje se, por exemplo, a Vale do Rio Doce não tivesse sido privatizada. Se a CSN não tivesse sido privatizada. Se acompanhasse essa política da Petrobras do conteúdo local. A Vale do Rio Doce, que constrói seus navios lá fora, que adquire o seu equipamento de trabalho lá fora, poderíamos gerar muito mais empregos e colaborar muito mais para essa construção virtuosa do governo do PT e virtuosa do governo Lula. E eu encerro, presidente, parabenizando e homenageando essas 4 figuras importantíssimas. O ex-presidente Dutra, que teve a missão importante de começar esse trabalho de mudança estratégica, de valorização da empresa, ao presidente José Sérgio Gabrielli, considerado internacionalmente com prêmios como o melhor executivo do ano no setor de gás e energia, premiado, inclusive, concorrendo com presidentes de empresas de petróleo da Europa, norte-americanas. Ele ganhou esse prêmio muito recentemente e é considerado o presidente, um dos melhores presidentes da Petrobras e o presidente maior período da empresa. Evidentemente, o diretor Guilherme Estrela, que cumpriu uma missão de muito orgulho para nós petistas, porque também é um filiado, um quadro político da melhor qualidade e, acima de tudo, um quadro técnico de respeito, respeitado por todos os partidos, inclusive em Brasília e, evidentemente, aqui nessa casa. E, por fim, a presidenta Maria das Graças Foster, que assume um trabalho importante, mas possui currículo, know-how e competência política e administrativa de sobra para esse belíssimo trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.